Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43, assim nos diz a santa palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esta passagem bíblica, bastante conhecida pela Igreja do Senhor, e creio que por muitas pessoas que ainda não tenham a sua fé em Cristo, ainda não sejam evangélicos, mas que gostam, de frequentar a igreja, de assistir a alguns cultos, possam já ter escutado em algum momento alguma pregação, algum louvor que fala sobre a história deste homem que no último momento da sua vida ele pôde encontrar a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela nos descreve nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, o momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, de tantos sofrimentos que ele passou, tantas situações de dores, de agonia, de humilhação que Jesus padeceu enquanto estava a caminho da cruz e também quando já estava pendurado na cruz do Calvário. Tudo isso ele passou, ele sofreu para trazer à humanidade a oportunidade de salvação, de perdão dos seus pecados e de se reconciliar com Deus para assim obter a vida eterna. Mas durante a crucificação de Cristo, muitas situações aconteceram, muitos fatos ocorreram, mas um chamou minha atenção e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, que é justamente a história deste homem. A Bíblia, ela não descreve o nome deste homem que estava na cruz com Cristo, apesar que algumas tradições, alguns historiadores chegam a citar o nome, mas eu não quero fazer coro com isso, porque a Bíblia, ela não descreve o nome deste homem. O certo é que Jesus estava crucificado entre dois criminosos, e ali, como é perceptível, era um momento de dor, um momento de agonia, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sofrendo, ele ainda encontrou um momento para ter um encontro pessoal com aquele homem. Se nós observarmos no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 27, se não me falha a memória, 27 e 44 de Mateus, Mateus ele descreve que ambos os criminosos estavam blasfemando de Jesus e falando contra ele. Mateus 27 e o versículo 44 diz assim: E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. O Império Romano, ele costumava punir criminosos do Império dessa forma: homens maus, homens violentos, que praticavam crimes da pior espécie, malfeitores, eles eram crucificados. E esse homem, conforme Mateus diz aqui, ele era um malfeitor, ele era um salteador. E é possível que ele, durante algum assalto que ele foi fazer, algum roubo que ele foi praticar, ele tenha ceifado a vida de alguém. E a punição para ele foi justamente a crucificação.
E aqui em Mateus mostra que ele, junto com o outro, estava blasfemando de Cristo, estava falando contra Jesus. Mas aqui em Lucas, o evangelista Lucas vai dizer que ele muda de opinião, muda de ideia em relação a Cristo. E os evangelhos, eles ocultam esse momento da mudança de opinião daquele homem. No início da crucificação de Cristo foi quando Mateus disse que ambos estavam blasfemando. Quando Lucas descreve aqui, já está no final do momento em que Cristo estava crucificado. Já estava muito perto de Jesus render o seu espírito e morrer. Então aquele homem passou aproximadamente 3 horas pendurado na cruz do lado de Cristo. E o que mudou do começo para o final? É possível que ele tenha visto que Jesus estava sofrendo, mas com dignidade, sem maldizer, sem amaldiçoar ninguém, conforme está escrito em Isaías 53:7, que ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Jesus também na cruz, aquele homem deve ter percebido que Jesus não estava reclamando dos seus algozes. Jesus não estava dizendo, quando eu descer daqui eu vou pegar cada um de vocês. Jesus não estava maldizendo aqueles que estavam o crucificando, o injuriando, machucando a ele. Muito pelo contrário. Lucas 23:24 diz que Jesus orou pelos seus algozes, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele homem deve ter visto a placa que Pilatos mandou colocar em cima da cruz, onde Jesus estava, com o seguinte escrito: Este é o Rei dos Judeus. E aquele homem, talvez sentindo o peso da morte chegando para ele, ele olha para o seu lado e diz: aqui está a minha última oportunidade. Aqui está a última chance que eu tenho de alcançar a salvação da minha alma. Este homem está sendo crucificado, mas ninguém chegou aqui acusando ele de crime. Ninguém chegou aqui no pé da cruz mostrando algum ato que ele tenha praticado que faça com que ele seja merecedor de estar aqui nessa cruz. Porque quando ele olhou para ele próprio, ele viu crimes, ele viu assaltos, ele viu assassinato, ele viu práticas imorais e indecentes. Mas quando ele olhou para a cruz do meio, ele viu um homem santo, ele viu um homem inocente, ele viu um homem que nada praticou, um homem que não merecia estar ali, um homem que não estava reclamando de nada, um homem que não estava xingando ninguém, um homem que não estava reclamando de nada. E quando abria a boca era para orar ao Pai e pedir perdão e misericórdia para aqueles que estavam o maltratando. Aquele homem percebe a diferença em Jesus. E agora ele começa a trilhar alguns passos em direção à salvação da sua alma. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 23 de Lucas, e o versículo de número 40. Ele vai repreender o seu outro companheiro que estava do outro lado, quando ele diz a Cristo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E aquele homem diz: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Aí esse homem vai dizer: nós, na verdade, com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. A primeira coisa, o primeiro passo que aquele homem deu em direção à salvação foi o reconhecimento dos seus pecados. Ninguém pode alcançar a salvação sem reconhecer os seus pecados. Existem pessoas que se distanciam da salvação porque não querem reconhecer as suas práticas, não querem reconhecer os seus pecados, querem se auto-justificar,
querem dar a entender às pessoas que ele é bom, que ela é bom, que ele nunca praticou nada de errado. Aí usam-se aquela famosa frase: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cobicei nada de ninguém, então eu vou ser salvo. Não se engane. Um certo jovem chegou diante da presença de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele moço disse a Jesus: tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Era como se ele estivesse dizendo: se é só isso, então para mim está tudo bem feito, eu já estou salvo. Mas Jesus olha para os olhos daquele moço, e o olhar de Jesus penetra na alma, no coração daquele moço, e a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou e disse: ainda te falta uma coisa. E o que é, Jesus? Vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. O problema não era ter posses, não era ter riqueza, não era ter propriedades. Isso não é pecado. O problema é que o coração dele estava em tudo isso. E Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o teu tesouro são coisas da terra, o teu coração estará enraizado aqui na terra. Veja o que Jesus prometeu a ele: vende tudo que tens, dá aos pobres, me siga e você vai ter um tesouro no céu. Aleluia. Ter tesouro no céu é melhor do que ter tesouro aqui na terra. Tem gente que tem muita coisa aqui, mas não tem nada lá. É melhor ter lá do que ter aqui. O daqui passa, o daqui se acaba, o daqui o ladrão rouba, o daqui a economia quebra e a pessoa pode perder, mas o que tem guardado lá no céu, aleluia, o inimigo pode lutar, pode fazer o que quiser, mas o que é meu e seu está guardado lá em cima. Ladrão não rouba, traça não corrói, ninguém arranca, Satanás não tira, porque está guardado com Deus nos céus. Aleluia. E aquele homem, ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece os seus pecados. O arrependimento é um passo primordial para se alcançar a salvação. Reconhecer que somos pecadores e que somos merecedores do juízo de Deus. Aquele homem diz ao outro: nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram aqui. Os nossos atos nos trouxeram aqui. Você sabia que os meus e os seus atos nos levariam à cruz e nos levarão ao inferno se dependesse da nossa própria justiça? Por isso Jesus se entregou na cruz do Calvário. Por isso Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu a culpa que era minha e que era sua. A justiça que deveria recair sobre mim e sobre você, ela recaiu sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Há um hino na nossa harpa cristã, o hino 18, diz que na cruz estão unidos a justiça e o amor. E isso foi em Jesus quando ele estava sendo crucificado. Deus estava sendo justo, exercendo juízo sobre o pecado, mas ao mesmo tempo estava demonstrando amor, demonstrando graça, demonstrando misericórdia, demonstrando compaixão por mim e por você. Eu não teria condições, você não teria condições. O salmista disse que o resgate de uma alma é caríssimo, ninguém poderia pagar. Mas Pedro disse: não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, mas o precioso
sangue de Jesus pagou o preço pelo teu resgate, pelo teu resgate, pelo teu resgate. Levanta a tua mão nesta noite. Você foi resgatado para a glória de Deus. Aleluia. Arrependimento significa mudança de mente, de atitude, de direção. No grego, metanoia envolve reconhecer o pecado, sentir tristeza verdadeira por ter ofendido a Deus, e a decisão livre e espontânea de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O resultado do arrependimento é perdão e salvação. Quem se arrepende, recebe perdão. Quem se arrepende, alcança a salvação. Não confundir arrependimento com remorso. Remorso é sentir culpa, mas não há confissão. Não há rejeição do pecado. Não há volta a Deus. O remorso faz com que a pessoa sinta pesar, faz com que a pessoa sinta tristeza e vergonha. Entretanto, não há abandono do pecado. Entretanto, não há abandono do erro. Não há mudança de comportamento. Quem sente remorso é por um instante, mas depois volta ao pecado novamente. Volta à prática do pecado novamente. E o pior, o remorso pode ser tão opressor que pode levar a pessoa a uma tristeza tão profunda que leva a atentar contra a sua própria vida. O exemplo disso está em Judas. Ele, quando entrega Jesus, diz o texto bíblico que ele chorou. Ele foi lá às pessoas e disse: olha, eu traí sangue inocente. Alguém ao ler aquilo pode pensar que ele se arrependeu. Não, não foi arrependimento, foi remorso. Se ele tivesse arrependido, ele tinha voltado para o seu mestre e teria pedido perdão pelo que fez. Mas quando ele sai para tirar a sua própria vida, tomado pela vergonha, é porque ele estava sendo oprimido pelo remorso. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O remorso está te prendendo, te aprisionando, mas está presente aqui aquele que perdoa, aquele que tem misericórdia e quer te libertar do peso da culpa e te dizer: você está livre. Você está livre para adorar a Deus. Você está livre para servir a Deus. Não precisa tirar a sua própria vida. Isto te levará à condenação eterna, ao inferno. Mas Jesus de Nazaré, Ele está te dizendo: eu tenho alívio para a tua alma. Eu tenho paz para a tua alma. Eu tenho a minha presença que vai te trazer liberdade, alegria, gozo, paz verdadeira no teu coração. Você vai dormir, vai acordar feliz, porque tem a presença de Jesus na tua vida. Aleluia. Não se deixe prender pelo remorso, mas deixe que o arrependimento liberte a tua alma e traga perdão para o teu coração. O arrependimento foi o tema da primeira pregação de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, a pregação dele foi essa: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos 3:19, Pedro diz naquela pregação: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Provérbios 28:13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Segundo aos Coríntios 7:10 está escrito: a tristeza, segundo Deus, isso aqui é arrependimento, opera arrependimento para a salvação. Então, se você quer obter a salvação nesta noite, faça como aquele homem na cruz: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus feitos e venha entregar a tua vida a Jesus de Nazaré. O segundo passo que aquele homem deu, ele reconhece a inocência de Jesus. Veja o que ele diz aqui ao seu companheiro: nós, na verdade, com justiça,
Estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, mas este, nenhum mal ele fez. Ele não fez nada para estar aqui. Mesmo sem reconhecer, ele não sabia, possivelmente, quem era Jesus. Ele não acompanhou os 3 anos do ministério de Jesus, mas 3 horas pendurado na cruz ao lado dele foi suficiente para aquele homem reconhecer: ele não fez nada para estar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, está escrito: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus capítulo 4, versículo 15: mas um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ainda Isaías 53:9 diz que na sua boca não houve engano. Jesus foi inocente, ele não fez nada de mal para estar ali naquela cruz. É interessante que Pedro, quando foi à casa de Cornélio, que estava pregando na casa daquele homem gentio, ele disse: Jesus de Nazaré, que andou entre nós, fazendo o bem a todos. Jesus só fez o bem. Você pode dizer a alguém que está perto de você, especialmente se essa pessoa não é evangélica, diga: Jesus só fez o bem. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar algo de mal que Jesus fez na vida de alguém. Algo de ruim que Jesus tenha feito na vida de alguém, enquanto ele esteve aqui na terra e até o dia de hoje. Jesus não faz mal a ninguém. Então por que rejeitar a ele? Por que dizer não para alguém que só faz te amar? Por que dizer não a alguém que só quer o teu bem? Alguém que veio, deixou o seu trono, o seu reino celestial. E é interessante, eu nunca me canso de dizer isso: Jesus não precisava vir a este mundo sofrer como sofreu para morrer por mim nem por você. Ele não precisa de mim para nada. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. E por que ele fez? Porque eu merecia? Não. Porque você merecia, com todo respeito? Não. Ele fez simplesmente porque ele nos amou. Porque Jesus só faz o que é bom para nós. Quando a gente está fraco, ele dá força. Quando a gente está triste, ele nos alegra. Quando estamos desesperados, ele chega com uma solução. Quando estamos em perigo, ele nos guarda, ele nos protege. Quando o inimigo se levanta para destruir a nossa família, Jesus chega e dá livramento, envia os seus anjos para nos guardar. Quando nós estamos desesperados, pensando que está tudo perdido, que tudo acabou, ele chega de repente com a solução e diz: não temas, que eu estou contigo, não te assombre, que eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Quando o homem cai, Jesus vai lá e levanta. Se o homem está sujo no pecado, Jesus vai lá e dá um banho no seu sangue e purifica a sua vida. Jesus faz coisa boa. Ele quer fazer algo bom na tua vida nesta noite. Meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, não saia daqui nesta noite. Você que está cultuando pela Rede Brasil, não deixe esta noite passar sem que você receba este perdão e a presença maravilhosa de Jesus na tua vida. Aleluia. Aquele homem reconheceu: ele é inocente. E terceiro lugar, aquele homem também reconhece. Ele diz aqui ao seu colega: olha, ele não fez nada. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Duas coisas que eu quero pontuar aqui rapidamente. Primeiro, ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Ele não chamou você: ei, crucificado, ei, você que está aqui do meu lado, né? Senhor, Senhor, aleluia. É muito importante ter Jesus como Salvador,
mas também é bom reconhecer Ele como Senhor da nossa vida. Chamá-lo de Senhor é reconhecer a sua autoridade máxima, o seu poder divino, a sua soberania. Irmão Marcelo, mas se Ele é Senhor, por que Ele estava na cruz? Ele mesmo explicou. Ele disse: olha, ninguém vai tirar a minha vida, sou eu quem vou entregá-la, sou eu quem vou dar a minha vida. Você pensa que levaram Jesus à força? Foi. Você pensa que forçaram Jesus aí? Ele disse a Pedro no jardim: guarda a tua espada, Pedro, porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria agora 12 legiões de anjos para pelejar por mim. Eu não estou só, eu não estou indo abrigado. Eu estou indo porque eu quero. Eu vim para isso. Eu vim para entregar a minha vida. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele manda em tudo. Ele governa o céu. Ele governa a terra. Ele manda debaixo da terra. Ele manda no mar. Ele manda no vento. Ele manda no sol, na lua, nas estrelas, na morte, no inferno, nos reinos. Ele manda em tudo, porque Ele é Senhor. Aleluia. Paulo disse em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares. Confessar o quê? Jesus como Senhor, serás salvo. Filipenses 2:11: e toda língua confesse. Confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ladrão, ele mesmo na cruz, se submeteu ao senhorio de Cristo e disse: Senhor. Aí vem o segundo: quando entrares no teu reino. Quem é que tem reino? Quem é rei? Ele reconheceu Ele como Senhor e como Rei. Agora aqui é que está o grande mistério. Você reconhecer um rei sentado num trono é fácil. Você reconhecer um rei numa carruagem real com uma coroa na cabeça é muito fácil. Você reconhecer um rei com um exército marchando à frente ou à retaguarda dele, com o estandarte do seu reino, com seus nobres ao seu lado, vestido com roupas esplêndidas, glamurosas, é muito fácil. Eu quero ver reconhecer um rei pregado numa cruz, despido, todo ensanguentado, todo avariado, rasgado o seu corpo, com uma coroa de espinho na sua cabeça, que colocaram num ato de zombaria dele, e alguém olhar para ele e dizer assim: tu tens um reino, e eu quero participar desse reino. Tu tens um reino, e eu quero estar nesse reino. Aleluia. E ele reconhecer que aquele reino não era aqui desse mundo, porque aquele homem sabia: daqui a pouco eu vou morrer. Mas quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lembre-se de mim, Senhor. Não me esqueça. Eu errei. Eu pequei. Eu fiz coisa terrível nesta vida, mas eu estou aqui arrependido e te pedindo: tenha misericórdia de mim quando o Senhor entrar no seu reino. A salvação é assim, ela bate na nossa porta no momento mais inesperado. Se não agarrar, pode perder, porque você e eu não sabemos se teremos outra oportunidade. Aquele homem não tinha outra chance. Ali naquele momento era a última oportunidade dele, e ele agarrou a oportunidade. Lembre-se de mim, não me esqueça, não vire as costas para mim. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 está escrito: o governo está sobre os seus ombros, e do seu reino não haverá fim. Zacarias 9:9: eis aí vem o teu rei. Olha a essência de Cristo: humilde, montado num jumento.
Jesus é o Rei que o mundo precisa reconhecer. Aleluia. Ele não veio primeiramente com esplendor. Ele veio humilde, simples, para estabelecer o seu reino. E é glorioso quando Paulo escreve aos Colossenses e diz que na cruz ele triunfou sobre os seus inimigos. A cruz, ela foi o marco final da vitória de Cristo sobre o reino das trevas. Ele expôs publicamente os seus inimigos. E os inimigos da igreja, e os inimigos do seu povo foram expostos, foram vencidos, foram derrotados. Ele estabeleceu o seu reino na terra naquele momento. Mas ele virá outra vez. Aí agora ele vem diferente. Aleluia. Na primeira vez ele veio montado no jumentinho, não foi? Mas a próxima ele vai vir montado sobre um cavalo branco. Na primeira vez ele veio com veste simples, colocaram folhas de palmeiras no chão. Mas quando ele vier, ele vai vir com uma roupa bonita, gloriosa. Aí João disse: na sua coxa estará escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele virá para julgar, virá estabelecer o seu reino. Aleluia. Levanta a tua mão nesta noite. Me desculpe lhe pedir isso, mas eu estou sentindo de lhe pedir isso. Levanta a tua mão e exalta o Rei da Glória, porque o salmista disse no Salmo 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará quem? O Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O reino dele é espiritual, é eterno, é de justiça, é de paz e é de verdade. O ladrão, no momento de maior vergonha e dor, ele viu além da aparência e creu num rei crucificado. Aleluia. Eu quero finalizar. Talvez alguém pudesse dizer: ele é rei, mas ele está sendo morto. Ele é um rei derrotado. Ele é um rei vencido. Ele é um rei humilhado. Mas não. Aleluia. Ele nunca foi vencido. A morte não o venceu. Pilatos não o venceu. Roma não o venceu. Os fariseus não venceram Jesus. Ele foi voluntariamente à cruz para selar, para garantir, para autenticar a minha e a tua salvação. E Ele está dizendo para mim e para você: eu venci, eu venci, eu venci na cruz, para você vencer o pecado, para você vencer o mundo. E nesta noite, vença o pecado, vença o pecado, vença o pecado, vença o mundo. Receba a força da parte de Deus na tua vida para deixar o mundo para trás com seus pecados e prazeres e abraçar o Rei, o Senhor, aquele que venceu para nos dar a salvação eterna.